irmãs, senhoras, senhores, queridos irmãos, em doutrina espírita, caras amigas e amigos que nos acompanham através da Web TV Mansão do Caminho, nossos cordiais votos de muita paz. No turbilhão sociológico da atualidade, o ser humano que não disponha de uma maturidade psicológica bem reforçada padece consequências terríveis, mas que vão surgindo de maneira sutil, porque os ataques de todos os lados contra o ser terminam ferindo o ego. Se nós examinarmos a criatura desse ponto de vista, o que eu sou e o que eu aparento, temos aí uma luta interna, explorada pelos terapeutas psicológicos para estabelecerem o nosso roteiro de paz. É necessário fazermos uma distinção entre aquilo que a sociedade nos pede, a aparência, e a realidade daquilo que somos, a existência. Nos dias odiernos, tomamos uma das duas posições seguintes. Ou concordamos com tudo para sermos aplaudidos e hipócritas, ou somos leais àquilo que supomos ser a verdade, pessoas antipatizadas. Quando nós temos a ocasião de dizer o que pensamos, Russell Wallace, o grande sociólogo inglês, tem a oportunidade de dizer-nos que expor a verdade é expor a própria alma. E é natural essa posição. Muitas vezes ele foi contra o comportamento do mundo, nas suas notáveis reações em Londres, sentando-se na praça pública em protesto contra a guerra, contra os vícios que lentamente esmagavam a cultura tradicional dos ingleses. Assim também, Mohandas Karamchand Gandhi foi preso inúmeras vezes por defender o ideal de ser autêntico, de ser verdadeiro. Daí ele compôs uma frase que eu considero uma das mais notáveis do pensamento filosófico atual. Se o único homem atingir a mais elevada qualidade de amor, isto será suficiente para neutralizar o ódio de milhões. Isso dito mais ou menos em 1940, de alguma forma abalou o sistema filosófico. Eram os dias da filosofia da loucura, do existencialismo, em que a guerra dizimava as vidas, fazendo que uma pós-guerra fosse de restauração dos escombros a que foi reduzida a sociedade. Em nossa atualidade, algo vem acontecendo e não estamos atentos para isso. A perda do si. Em realidade, eu sou um si profundo, um eu transcendente, um self. E é necessário termos atenção para a reflexão. Eu não sou aquilo que me visto, que apresento, por causa dos padrões sociológicos, dos impositivos legais. Vemos, por exemplo, um indivíduo transexual dizer: durante toda a minha vida, até onde eu consigo imaginar, eu recordo de aos 4 anos, aos 10 anos, aos 11 anos, ter uma identidade totalmente diferente à minha anatomia, mas tive que prendê-la e sofrer até hoje. O si desse indivíduo é essa realidade oculta que a sociedade condenava. Logo depois, quando a sociedade se viu esmagada pelo número de indivíduos que padeciam dessa injunção, abriu as portas à compreensão, como escreveu o humorista Milor Fernandes. E era um debate vigoroso contra essa postura da autenticidade. Então, diz Milor Fernandes, chegou a um ponto que a tolerância veio suceder àquela perseguição. Mas a tolerância se tornou tão excessiva que eu, disse ele, tenho medo de se impor essa normativa para os indivíduos como eu próprio. Então eu vou embora. E deixou a ilusão do futuro. Ele teve medo de perder a sua identidade,
porque a sociedade fabrica identidades que o indivíduo veste para atender seus conflitos pessoais, suas maneiras de viver e aproveitar para desfrutar da alucinação que toma conta da humanidade. Nós então vemos as mulheres Barbie que imitam a boneca, é ao contrário. Vemos os homens imitando também o boneco, e um deles no Brasil, que já fez aproximadamente 50 cirurgias e vai continuar fazendo-as, como declarou a imprensa, e que é um boneco. Ele começa a se vestir, a se cuidar às 2 da manhã, para poder sair de casa às 7 da manhã. Ele gasta diariamente 5 horas na aparência. Nenhuma censura de nossa parte. É uma narrativa psicológica dos acontecimentos. E então ele atende à sociedade e se torna um ídolo, é um modelo. O modelo, aliás, muito simpático, pela sua autenticidade, pela maneira psicológica que estamos aqui examinando. Então imaginemos se todos nós, que temos conflitos, e todos os temos, formos agora atender ao conflito, ao invés de sublimar o conflito, superar o conflito, de entender as probabilidades que nos trouxeram à reencarnação. Não nos encontramos no mundo como no banquete da Ilha da Ilusão. Encontramos-nos no mundo para progredir e não para repetir. Se numa encarnação anterior eu fui um homicida, não tenho a necessidade de continuar homicida. Reencarno-me com a tendência do crime para superar esse impulso que Allan Kardec chama as más inclinações e, naturalmente, tornar-me um equilíbrio no meio da sociedade. Eu estive lendo uma obra a respeito da vida entre psicopatas e é muito natural que nós começamos agora a caracterizar nas máscaras humanas as psicopatias. E se assim fizermos, já é um transtorno psicopático. A questão é, portanto, muito delicada. Mas o que desejamos falar é exatamente a nossa perda de si, a perda da nossa individualidade para sermos pessoas padrão. Está na moda tal forma, todos nós, ou quase, seguimos a moda, porque isso não produz reação negativa. É o comum. Nós somente nos destacaremos daquilo que chama atenção para agradar as almas que estão atormentadas. Também não é uma crítica. Estamos numa análise psicológica da realidade. E é necessário perceberem a delicadeza e a sutileza do tema. Vamos, por exemplo, demonstrar. Na Siracusa, uma região da Jônia, na Sicília antiga, havia um rei que era o protótipo do selvagem. Este homem, Dionísio, era de uma crueldade incomum. E, naturalmente, para sobreviver ao trono, ele tinha aquele grupo de bajuladores que sempre batiam palmas e estão ao seu lado. E ele enveredou por um ramo de poesia, mas não era poeta. Ele conseguia rimar uma palavra com outra palavra, mas sem aquela fluidez da alma poética. E havia na cidade um jovem de grande capacidade mental, chamado Filoxeno. Filoxeno era de uma honestidade ímpar e era poeta. Certo dia perguntaram-lhe o que achava ele da poesia do rei. E ele disse, o rei é um homem muito nobre, mas a sua poesia é péssima. E começou a criticar, então foi preso. A reação à verdade é essa. Foi preso como Gandhi, como Russell Wallace. Muito bem. Esteve preso, depois o rei perdoou-lhe e voltou a poetar. Certo dia, o rei despertou com uma poesia fantástica, na sua opinião. Reuniu em palácio aquela corte bajuladora. Ele já sentia que todos iam aplaudir. Afinal, era o rei. Muito bem, ele declamou a poesia e quando todos batiam palmas e riam, olhavam-se a grandeza do rei, ele se aproximou de 2 soldados e disse, leve-me para a cadeia. Mas por quê? Porque o rei continua péssimo poeta. E se ele souber da minha opinião, ele naturalmente vai mandar prender. O rei, que apesar de tudo gostava da verdade, perdoou a este homem porque ele dizia a verdade. E o rei disse, bom, é meu anseio máximo ser poeta, mas como não consigo, mas vou continuar.
Até um dia que Filoxeno acha boa a minha poesia. No dia que ele achar boa, eu me terei realizado, porque ele não fala para me agradar. Filoxeno é o nosso ego profundo, é o nosso si. Eu gosto muito de fulano, mas não quero isso dizer que ele é o maior poeta do planeta. Eu quero muito bem, eu amo. Então me vem um fato quase anedótico. Certo dia o marido chega em casa e a esposa está se arrumando-se com mala. E ele diz, mas de que se trata? Vou embora. Mas por que vai embora? Porque você não gosta de mim. Mas como não gosto de você? Casei-me, sou fiel. Aqui estou com a maior dedicação da minha vida. Mas você não gosta da sopa que eu faço. Ele diz, porque a sopa é péssima. Aliás, eu detesto sopa. E de agora por diante eu não vou querer mais. Porque isso não é amar você, não, é amar a sopa. A você eu amo, mas eu detesto sopa. Então nosso ego perdeu o sentido do si. É muito comum a pessoa perguntar a outra assim, o que é que você acha disso? Eu não gostei. Mas eu direi, e então nós vamos elogiar, mas é perfeito. Imagine que isso foi escrito ou pintado pelo Rembrandt. Muito bem, não gosto de Rembrandt. Ah, mas isso é prova de ignorância. Eu sei, mas sou ignorante. Mas para evitar esse discurso todo, que faz o nosso ego? Ah, que maravilha! Nem presta atenção, nem olha direito. E querem ver como isto é real. Quando nós vamos visitar uma família e nos traz um álbum de fotografias. Não pode haver nada mais indelicado do que dar um álbum de fotografias a um visitante. Porque o visitante fica sem saber o que vai dizer. Então ele olha e a pessoa diz, olha, essa aqui é minha mãe. Ele diz, não, e este foi o meu primeiro namorado. Mas que interessante. E vai passando. E quando a pessoa distrai, a gente puxa muitas folhas logo depressa, até acabar. Isso é terrível. Lembro-me, em Feira de Santana, na cidade que eu nasci, havia um homem que era muito fiel à verdade. E ele foi a uma família distinta fazer uma visita e caiu no drama de olhar o meu álbum de casamento. Uma das damas trouxe o álbum de casamento e disse, olha aqui. E ele tocou numa fotografia e disse, mas que senhora feia. Ela disse, esta não, esta é mamãe. Ele disse, não, desculpe, é essa daqui. Essa é a minha tia. Ele disse, que interessante, você está enganada. Eu me refiro a esta outra. Esta é minha filha. Ele disse, mas que família horrível. Era impossível concordar só para estar bem. A perda do si é muito significativo, porque nós perdemos a alegria de viver. Passamos tanto a viver o que os outros querem, que nós perdemos objetivos. E somos vítimas de uma peregrina melancolia, que é exatamente a falta de um objetivo. Esta melancolia que nós passamos a ter é o disparate entre o si e o ego, ou entre o ego e o self. Então, neste momento de turbulência, não vamos ser os possuidores da verdade, mas vamos ser as pessoas que primam pela lealdade. Um amigo me disse há 2 dias, eu estou fazendo vestibular para a medicina e é a 5ª vez que eu tento. Todos me aconselham a desistir. Que me diz você, Divaldo, como seu amigo? Isso é o ideal da sua vida. Faça pela 6ª, pela 10ª, pela 500ª vez, porque é a sua alma que está em jogo. Ele disse, eu já gostava de você e agora muito mais. Por quê? Porque eu concordei com o si profundo. Outro dizia, vá fazer advocacia, vá fazer engenharia, vá fazer agora tecnologia de ponta, na anatomia, enfim, tantas designações novas que ele estava aturdido. Mas ninguém concordava com a dele e o que ele queria era a sua realidade. Muito bem, tenho visto outros fatos. Um amigo nosso, muito querido, foi estudar advocacia. O pai morava no interior e financiava o estudo do filho na capital. Quando ele recebeu o diploma, ele viajou até a cidade natal e chegou ao pai, que estava trabalhando na terra, e disse, papai, aqui está o meu diploma de direito. É o senhor que merece, porque eu vou estudar agora a agricultura para poder lhe ajudar a trabalhar mecanicamente.
Então nós temos o verso de impor o tudo igual, de estabelecer que numa época de gripe em que todos estão tocados, dizendo assim, a humanidade está gripada. Não, um pouco, muito da humanidade está na pandemia. São bilhões de pessoas que não foram afetadas. Mas nós dizemos assim, meu Deus, essa pandemia vai acabar o mundo. Nós temos 7 bilhões, 700 milhões de criaturas. Então, eu posso até afirmar que 7 bi não tiveram nada. Quer dizer, a pandemia é, em realidade, uma miniatura do nosso quadro de saúde. Mas é perigosa, exatamente porque ela é sutil. Ela tem aquele morbo de penetrar suavemente, como o mal que penetra pelos escaninhos e pelas fechaduras e ataca o indivíduo que está escondido dele. Então, nós temos que buscar o si mesmo, é o que a doutrina espírita faz. Você não é a roupa que está vestindo. Você é o espírito em uma marcha de grandes conquistas. Note que beleza, meu amigo. Você é mais do que o que aparenta. Você é um tesouro que está momentaneamente encoberto. Não tenha preocupação de imitar nada. Viaje para dentro. Encontre o seu Deus interno. Faça-o sorrir. Muita gente não gosta de sorrir. Não dê importância. É o seu temperamento. Outros só gostam de viver sorrindo. Também é um transtorno psicológico. É o seu temperamento. Por que censurar? Diz, olha aqui, que cara é um risadinha. Não, ele está feliz. Então ele expressa o seu sentimento. O que é que o Espírito diz com isso? Liberdade. É uma doutrina que nos liberta dos chavões, das superstições, dos dominadores. Então, quando nós temos esta fé cristã na imortalidade da alma, nós somos pessoas livres, porque nós vamos desencarnar conforme nós somos e despertaremos no mais além exatamente como fomos e não como todos gostariam que nós fôssemos. Isso nos dá uma tranquilidade abençoada, porque esta imortalidade que nos leva a ser livres oferece o espírito de solidariedade. Eu sou livre dentro do meu campo de ação, até a fronteira da liberdade do outro, respeito da liberdade. Fraternalmente estou de acordo com ele. E vou terminar na caridade fraternal, em que todos nos uniremos nesse pensamento de Jesus. Jesus viveu numa sociedade corrompida. No entanto, ao invés de estar sempre contra ela, esteve, de certo modo, tornando-a corrigida. Os judeus perguntavam, mas por que ele elege as mulheres de vida noturna, elege os miseráveis, a ralé? Por quê? Porque são os doentes que necessitam de médicos. Agora ele estava entre os infelizes, mas não era infeliz. Levava a felicidade àqueles que se lhe entregavam a vida. E nós vimos durante as perseguições, 1 milhão de pessoas em 300 anos foram mandadas ao exílio, mas não renunciaram. Foram assassinadas, mas não perderam sim a comunicação íntima com Deus. Nesses dias, portanto, de tantos desafios, procuremos manter o nosso espírito de solidariedade. Procuremos ver que talvez este seja o último dia da nossa vida. Nós sabemos, a nossa realidade da perda de memória da reencarnação é tão maravilhosa que nós também perdemos a identidade do fato primacial da vida, que é a morte. Todos que nascemos, morreremos, mas não sabemos quando. Quantos propósitos são feitos e a pessoa está às portas da agonia para a morte imediata. O Espiritismo, pois, é esta ciência do comportamento humano, porque não se pode ser espírita no templo e deixar de sê-lo em casa, na rua, no clube, na praia, onde quer que se esteja. Não há dubiedade. Meu ego, ou o ego que eu estou, e o meu si, aquele que eu sou, de forma nenhuma. Eu tenho uma notícia muito bonita desse gênero. Uma família estava com o casamento marcado da filha. E então, essa família é espírita.
e não usa bebida alcoólica. O pai, então, que é um homem com independência econômica, programou o casamento todo, um casamento muito elegante, muito caro, e disse que colocaria refrescos variados, ponches, etc., mas não bebida alcoólica. A noiva, que também é espírita, comunicou ao futuro marido. E ele disse, mas como? Meus amigos não vão tomar uísque, não vão tomar isto nem aquilo. Ela disse, no casamento, não. Ele disse, mas eu não sei se vou concordar com isto. E ela disse ao pai, papai, ceda uma vez. Ele disse, pois não, eu cedo uma vez. Depois você pode engravidar e me pede para abortar. E eu cedo outra vez. Mais tarde acontece isso, ele vem pedindo divórcio e ele abandona. Eu concordo. E o meu caráter? E a minha vida? Porque eu terei que ceder sempre a paixões com as quais eu sou contra. Podemos facilitar tudo, minha filha. A família dele bebe sim, senhor. Então a família faz o seu casamento. E eu não irei ao seu casamento. Eu irei ao fórum, assinarei o casamento civil e volto para casa. O outro casamento, que é de festa, a sua família lá do seu noivo faz. E faz e gasta. Pode dizer, vai gastar uma pequena fortuna com bebidas escaladas. Elas são classificadas pela data, pela firma, pelo envelhecimento, etc. Então, quando a família viu isso, não, mas não precisa também ser tão exigente. Não, simplesmente eu sou assim. Aceito que vocês sejam assim. Agora, espero que respeitem a minha forma de ser. Casaram sem bebida alcoólica. E foi um êxito extraordinário. Quase ninguém notou, os mais viciados já foram meio embriagados. Depois saíram, foram para os clubes e continuaram embriagados. Então, o nosso zelo é para não perder a consciência de si. Noto pessoas que, às vezes, têm determinada visão social, política, em determinados momentos, porque quanto à sociedade, não. No passado, em que havia intolerância, muitos amigos diziam assim, porque você sabe, Divaldo, eu sou espiritualista. Eu digo, mas também os nossos irmãos da Umbanda, da Quimbanda, são espiritualistas. Quem é espiritualista é você. Eu gosto do espiritismo. Eu digo, então, você terá que dizer, sou espiritista, porque o espiritista é espiritualista. Mas o espiritualista nem sempre é espiritista. O católico, o protestante, o budista são espiritualistas, mas não são espiritistas. Isto é um convite a descer as máscaras, a sermos irmãos, a darmos o direito ao outro de ter deficiências, mas também de reconhecermos os valores íntimos, intrínsecos, e assim nós estamos em paz com a própria consciência. Desta forma, eu estive hoje pensando como será ideal se nós mantivermos o si mesmo até o fim, na nossa união perfeita com a verdade, com Jesus, com Deus, com o universo.